era para ser apenas uma expedição desafiadora, liderada por jovens experientes e apaixonados por aventura. Mas algo aconteceu na Montanha Gelada. Algo tão estranho e perturbador que, até hoje, ninguém conseguiu explicar. Corpos mutilados, danos impossíveis, roupas com níveis de radiação e um acampamento abandonado às pressas no meio da noite. O que fez aqueles alpinistas fugirem desesperadamente para a morte certa no frio de menos 30 graus? Seria uma avalanche? Um experimento militar secreto? Ou algo muito mais sombrio? Em janeiro de 1959, um grupo de 9 alpinistas partiu para uma expedição nos Montes Urais, na Rússia. Eles eram estudantes e graduados do Instituto Politécnico dos Urais, acostumados a trilhas extremas. Liderados por Igor Dyatlov, estavam determinados a alcançar o Monte Otorten, um local remoto e de difícil acesso. Antes de partirem, tiraram fotos, registraram suas expectativas nos diários e se despediram de amigos e familiares sem imaginar que jamais voltariam. A viagem começou bem, mas um dos membros, Yuri Yudin, começou a sentir fortes dores e precisou abandonar o grupo por questões de saúde. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que esse infortúnio acabaria salvando sua vida, pois ele seria o único sobrevivente da expedição. No dia de 1º de fevereiro, os 9 alpinistas chegaram ao sopé do Kolatsiakhl, um nome que, na língua do povo indígena Mansi, significa Montanha dos Mortos. Em vez de seguir para uma área mais segura e protegida do vento, decidiram montar o acampamento em uma encosta exposta ao mau tempo. Até hoje, essa escolha é um dos muitos mistérios do caso. Por que permanecer num local tão arriscado, onde o vento e o frio castigavam impiedosamente? Uma das hipóteses é que Dyatlov queria testar a resistência do grupo. Outra sugere que foram forçados a parar devido às condições climáticas. Seja qual for o motivo, foi ali que passaram sua última noite. Quando não receberam notícias, os familiares começaram a se preocupar. A princípio, as autoridades hesitaram em iniciar as buscas, pois atrasos em expedições desse tipo eram comuns. Mas conforme os dias se passaram, a angústia cresceu. E em 20 de fevereiro, equipes de resgate foram enviadas para a região. O que encontraram foi assustador. A barraca estava parcialmente soterrada pela neve e parecia abandonada às pressas. O detalhe mais bizarro: ela havia sido rasgada de dentro para fora, como se os alpinistas fugissem em pânico. Dentro estavam todas as coisas: mochilas, sapatos e suprimentos. Tudo indicava que saíram no meio da noite, sem tempo para se preparar. Muitos sem nem mesmo colocar os sapatos, apesar do frio de menos 30 graus. As pegadas levaram até uma floresta próxima. Foi lá que encontraram os 2 primeiros corpos, de Yuri Doroshenko e Georgi Krivonichenko, ambos debaixo de uma árvore, vestindo apenas roupas íntimas, com sinais de queimaduras e cortes nas mãos. Havia galhos quebrados, indicando que buscaram desesperadamente subir na árvore, talvez para fugir de algo ou procurar abrigo. Mais adiante, encontraram Dyatlov e mais 2 membros da equipe, congelados em posições que indicavam uma tentativa desesperada de voltar ao acampamento. Os últimos 4 corpos só foram encontrados 2 meses depois, soterrados sob a neve em uma ravina. Suas condições eram ainda mais assustadoras. Ludmila Dubinina teve a língua arrancada e os olhos ausentes. Semyon Zolotaryov
apresentou múltiplas fraturas no peito. Com força complexa a um impacto de carro em alta velocidade, mas sem danos externos. Alexander Kolevatov e Nikolai Thibault-Brignol também apresentavam lesões internas graves, impossíveis de serem causadas por uma simples queda. Além disso, vestígios de radiação foram detectados em algumas das roupas dos alpinistas, alimentando ainda mais as especulações. A investigação oficial concluiu que os alpinistas morreram devido a uma força desconhecida e irresistível. Mas essa explicação vaga não convenceu ninguém. Desde então, surgiram inúmeras teorias. Alguns acreditam que uma avalanche teria feito o grupo fugir apressadamente. Mas especialistas apontam que a informação do terreno não era propícia para esse tipo de interesse. Outra hipótese sugere que eles foram vítimas de testes militares secretos, o que explicaria as roupas radioativas e os danos graves. Alguns pesquisadores falam sobre aparências naturais, como infrassom, que podem induzir pânico extremo. E, claro, há aqueles que acreditam em algo ainda mais sombrio, como interferência de seres extraterrestres ou entidades sobrenaturais. Em 2019, as autoridades russas reabriram o caso. E no ano seguinte, anunciaram que a causa das mortes foi uma avalanche e hipotermia. Mas essa versão ainda é amplamente questionada por especialistas. O incidente de Dyatlov continua a ser um dos maiores mistérios da história moderna, um lembrete de que algumas perguntas talvez nunca tenham resposta. Na vastidão gelada dos Urais, algo inexplicável aconteceu naquela noite. E o que realmente aterrorizou aqueles alpinistas podem permanecer um segredo para sempre. Na manhã de 8 de junho de 1924, envoltos pela neblina densa e pelo frio cortante do Himalaia, dois alpinistas britânicos fizeram história. George Mallory e Andrew Sandy Irvine estavam prestes a realizar a última etapa de uma escalada épica, a conquista do Everest. Eles já estavam acima dos 8.500 metros de altitude, a apenas algumas centenas de metros do cume, quando desapareceram para sempre. Mas a grande pergunta que há quase um século assombra o mundo do alpinismo é: foram eles os primeiros a alcançar o topo do mundo, quase 30 anos antes de Edmund Hillary e Tenzing Norgay? Nos anos 1920, o Everest era um dos últimos desafios intransponíveis da humanidade. Com seus 8.848 metros de altura, era um gigante coberto por neves eternas, ventos devastadores e temperaturas abaixo de menos 40 graus. Naquela época, a tecnologia de alpinismo ainda era rudimentar. As roupas eram feitas de lã e algodão. Os equipamentos de escalada eram pesados e os cilindros de oxigênio, uma inovação recente, eram experimentais e pouco confiáveis. George Mallory já havia participado de 2 expedições ao Everest antes. Ele era um dos alpinistas mais respeitados de sua geração, um homem determinado e apaixonado pela montanha. Quando questionado sobre o motivo de querer escalar o Everest, sua resposta ficou para a história. Porque ele está lá. Dessa vez, em 1924, ele contou com a ajuda de Andrew Irvine, um jovem de 22 anos, engenheiro e especialista em equipamentos. A expedição já enfrentou dificuldades extremas: neve intensa, ventos cortantes e fadiga severa. Mesmo assim, no dia 6 de junho,
Mallory e Irvine partiram do acampamento Sete, localizado a aproximadamente 8.200 metros, para a tentativa final de alcançar o cume. Na manhã do dia 8 de junho, os dois alpinistas foram vistos pela última vez. Noel Odell, um dos membros da expedição que estava observando a escalada com binóculos, relatou um momento crucial. Por volta das 12h50, as nuvens se dissiparam por alguns instantes e ele viu duas pequenas silhuetas subindo uma das cristas finais do Everest. Ele acreditava que eles seguiriam o segundo escalão, um paredão de cerca de 30 metros de altura que representava um dos maiores desafios da trajetória. Em seguida, as nuvens fecharam novamente e Mallory e Irvine nunca mais foram vistos. O que aconteceu depois permanece um mistério. Teriam conseguido superar o segundo escalão? Teriam alcançado o cume e desaparecido na descida? Ou algum acidente fatal o impediu de completar a escalada? Quando os dois não voltaram ao acampamento, a equipe descobriu que algo terrível havia acontecido. Com poucos recursos e sem rádio para comunicação, as buscas foram realizadas dentro do possível, mas nenhum deles foi encontrado. O Everest os havia engolido. Durante décadas, alpinistas e exploradores procuraram solucionar o mistério. Teorias surgiram aos montes. Alguns acreditavam que eles haviam sido vencidos pelo cansaço e pela falta de oxigênio antes de atingir o topo, enquanto outros sustentavam que a dupla chegou ao cume, mas morreu na descida. A maior esperança de resposta residia em um item crucial: a câmera Kodak Vest Pocket, que Irvine carregava consigo. Se recuperada, essa câmera poderia conter fotos que comprovassem se os alpinistas chegaram ao topo ou não. Foi apenas 75 anos depois que uma expedição finalmente trouxe respostas parciais ao mistério. Em 1999, uma equipe liderada por Conrad Anker encontrou o corpo de George Mallory a 8.155 metros de altitude, incrivelmente bem preservado pelo frio extremo. A descoberta chocou o mundo. Mallory estava de bruços, com o rosto voltado para baixo, os braços estendidos, como se tivesse tentado se segurar durante uma queda. Seu corpo apresentava sinais de múltiplas fraturas, indicando um impacto violento. Ele ainda vestia suas roupas de alpinismo da época e foi encontrado com alguns pertences pessoais, incluindo um altímetro quebrado e óculos de neve guardados no bolso. Um detalhe intrigante, pois sugeria que ele poderia ter morrido à noite ou em condições de baixa visibilidade. Mas um dos maiores mistérios estava na ausência de algo importante: uma foto de sua esposa, Ruth, que ele prometeu deixar no cume. Isso indica que ele realmente chegou ao topo e cumpriu sua promessa? No entanto, o corpo de Irvine e a câmera Kodak nunca foram encontrados, o que mantém o mistério vivo. A descoberta reacendeu o debate sobre se Mallory e Irvine foram os primeiros a alcançar o topo do Everest. Há esperanças de que a dupla poderia ter escalado com sucesso o segundo escalão, um dos maiores desafios da trajetória. Se eles conseguiram superá-lo, a rota até o cume era relativamente simples para alpinistas experientes como Mallory. No entanto, a falta de provas concretas ainda gera dúvidas. Entre as principais teorias estão a hipótese da conquista e da queda na descida, onde Mallory e Irvine atingiram o cume, mas foram surpreendidos por uma tempestade na descida, resultando em uma queda fatal. A teoria da falha no segundo escalão,
onde eles podem ter tentado escalar o paredão e cair antes de chegar ao cume. E a possibilidade de problemas com o oxigênio, já que Irvine era responsável pelos cilindros de oxigênio experimentais. Se o equipamento falhou, ambos poderiam ter sido incentivados a desistir antes de alcançar o topo. Apesar das dúvidas, muitos acreditam que se a câmera de Irvine for encontrada, ela poderá finalmente revelar a verdade. Mesmo sem a confirmação de que chegaram ao cume, George Mallory e Andrew Irvine se tornaram lendas do montanhismo. Seu espírito aventureiro e sua bravura inspiraram gerações de alpinistas. Em 1953, quase 30 anos depois, Edmund Hillary e Tenzing Norgay foram oficialmente reconhecidos como os primeiros a conquistar o Everest. No entanto, o fantasma de Mallory e Irvine ainda faz par sobre a montanha. O Everest guarda seu segredo entre as geleiras implacáveis, e talvez um dia a montanha decida revelar a verdade.